O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, Jesus, manso e humilde de coração. Hoje nós celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. São Pedro e São Paulo são as colunas da igreja, os príncipes da igreja, querido pelo coração de Jesus. São Pedro, que o seu nome original é Simão. Simão significa frágil, caniço, quebradiço. Tu és Pedro, Petros, em hebraico Kefas. Deus transforma a fragilidade de um homem numa rocha firme, aonde ele vai construir a sua igreja. Saulo também não chama Paulo, né? O nome original dele não é Paulo, é Saulo, Shaul. E ele vai trocar o nome para Paulo, que significa pequeno. Pequeno diante de Deus. São Pedro e São Paulo, as colunas da igreja. São Pedro, um pobre pescador de Cafarnaum, da Galileia. São Paulo, um homem já letrado, um homem versado na cultura de cidadania romana. Tanto Pedro quanto Paulo são objetos da misericórdia divina. São Pedro era de um temperamento impetuoso, todo cheio de vontades, todo desastrado. Uma hora queria isso e falava que ia morrer com Jesus, já estava negando Jesus 3 vezes. São Paulo cheio de ira, de raiva, de ódio, perseguindo a igreja. Percebam, meus irmãos, que aqueles que são os 2 homens mais importantes do catolicismo são um poço de miséria e de ignorância. Isso para que ninguém desista de si mesmo. Nós não podemos desistir de nós. Deus não desiste de nós. A igreja é erigida sobre essas 2 colunas que, do ponto de vista humano, psicológico, emocional, familiar, afetivo, são 2 cangalhas, né? São 2 estragos humanos. Conversava há pouco à mesa, né? Fulano é cheio de ferida. Mas quem que não tem ferida? É só nascer, você está cheio de ferida. Não nasça que você não vai ter ferida, né? Veja os apóstolos, todos eles trazem feridas do seu pai, da sua mãe.
Nós, enquanto criança, que tipo de feridas, padre? O senhor está falando de feridinha na pele, assim, brotoeja? Não, estou falando das feridas do coração. É só nascer, você já está nascendo com as feridas. E Deus quer curar essas feridas, derramando a sua misericórdia. Por isso que a igreja é erigida sobre dois miseráveis, dois grandes miseráveis. Um negou Jesus 3 vezes e o outro só queria matar todos os cristãos, só isso. E Jesus vai ao encontro deles, muda a vida deles, vem o Espírito Santo, é derramado o Espírito Santo sobre os apóstolos em Pentecostes, junto com Nossa Senhora, aí vai transformando, né? Aquilo que Jesus tinha dito para Nicodemos, João 3,6, o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Se não nascer de novo, não poderão entrar no reino dos céus. São Pedro nasceu de novo, rocha firme da igreja. São Paulo nasceu de novo, apóstolo das nações. São João nasceu de novo, quando ele era o Bonerges ali junto com seu irmão, São Tiago, filhos do trovão. Jesus foi apacentando o coração dele, ele se tornou o discípulo amado, reclinou no coração de Jesus, recebeu graças infusas, ficou o tutor de Nossa Senhora, cuidou de Nossa Senhora, morou com a Virgem Maria, celebrou para Nossa Senhora a Santa Eucaristia, deu o corpo e o sangue que Nossa Senhora gerou no seu ventre, deu para Nossa Senhora na missa que ele celebrava. Os apóstolos todos ali cheios de problemas, cheios de vontades, de resoluções sociais, foram se convertendo. Meus irmãos, o grupo dos apóstolos é um grupo de homens imperfeitos, mas a igreja, ela é santa. Ela é santa porque o seu fundador, que é Jesus Cristo, é o Santo dos Santos. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, unido com o Pai, e derrama o Espírito Santo sobre nós, para que ninguém desista de si mesmo. O Salmo de hoje está dizendo: de todos os temores me livrou o Senhor Deus. O Papa Bento XVI diz que todo medo é um medo de ficar só. Todo medo é um medo de ficar só. Mas só que a gente nunca está sozinho. Do nosso lado nós temos o anjo da guarda, nós temos Nossa Senhora, que é a nossa mãe, muito mais o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que habita na alma daquele que está na graça de Deus. E o Salmo continua: bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca, minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. Agora que está aqui a pedra de toque que pode transformar a tua vida, ou então você pode arrastar um caminhão de mudança até os últimos segundos da tua existência nessa terra, ou ir para o inferno, Deus o livre e guarde, ou então ficar lá sapecando no purgatório por milhões de anos. Por quê? Qual que é o seu problema e o meu? Qual que é o nosso problema? Está aqui na segunda estrofe do Salmo: comigo engrandecerei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Versículo 5. Aqui está a transformação de uma alma. Aqui pode acontecer um novo Pentecostes na tua vida, uma nova transformação. Todas as vezes que eu busquei, Ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Sabe por que católicos não rezam? Sabe por que católicos não entram numa vida de oração, numa vida mais contemplativa, onde que Deus vai mudando o nosso coração? Porque nós achamos que estamos falando com as paredes. Mas o Salmo está dizendo: todas as vezes que eu busquei, Ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Esses dias eu estava rezando a liturgia das horas e li um versículo de São João que mexeu muito comigo. João 11:41. Pai, eu te louvo porque me ouviste. Pai, eu te louvo porque me ouviste. Se a gente viver esse catolicismo de vir à missa só no final de semana, para falar assim: ai, meu Deus do céu, minha vida está tão difícil, eu acho que está difícil desse jeito porque eu não vou na missa, né? Então deixa eu ir lá na missa.
aí vai resolver o problema da minha vida. Mas não é assim, meu querido. Se você não parar todos os dias para conversar com Deus, para ter vida de oração, para mergulhar na intimidade com Deus, para buscar Jesus no Santíssimo Sacramento, para aprender a rezar com os salmos, para aprender a rezar com a palavra, para ter um pouquinho de solidão. Você que é marido, esposa, você tem que ter uma solidão com Deus, você tem que ter um momento com Deus. Jovens têm que aprender a rezar. Nós precisamos cada vez mais mergulhar nas Sagradas Escrituras, conhecer as Sagradas Escrituras, e vai acontecer uma transformação. Versículo 6, Salmo 33, versículo 6. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e o vosso rosto não se cubra de vergonha. Quem contempla a face eucarística de Jesus se alegra mesmo em meio aos sofrimentos. E vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Nós ouvimos na primeira leitura que São Pedro estava preso, e preso lá no cárcere, pela maldade de Herodes, ele não estava sozinho. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. E a igreja ficou rezando pelo Papa. São Pedro é o Papa. A igreja não pegou uma metralhadora, não pegou lá, uma faca, pegou um tridente e ficou jogando em cima de São Pedro. Não, ficou orando, rezando. Jesus rezou por São Pedro. A igreja rezou por São Pedro, pelo Papa. E hoje as pessoas não têm respeito, mas não têm respeito é com nada. Não respeita o padre, não toma a bênção do padre, não tem fé, não tem respeito com o bispo, não tem respeito com o papa, não tem respeito com o pai, com a mãe, não tem hierarquia nas coisas. É uma falta, como diz a minha avó, minha mãe, é uma falta de respeito geral, falta de temor, falta de ética, de humanidade. Nós estamos vivendo num tempo, meus irmãos, onde que a humanidade está em decomposição. Padre Jonas Abib sempre falava isso. A nossa geração é uma geração fim de feira. Vai lá no fim de feira para você ver, né? As laranjas, o estado das laranjas, das bananas, o estado da couve, do alface. Vai estar tudo arrebentado, está tudo destruído. Nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas não têm Deus. E as coisas vão ficando cada dia mais difíceis. Não tem retrocesso. É uma maldade danada, é uma mentira atrás da outra, a mídia servindo ao anticristo. Nós percebemos cada vez mais a inversão de valores em todas as esferas, a liberdade religiosa sendo tolhida cada dia, seja em congresso, seja através da liberdade de expressão que cada um tem na internet. Nós estamos vivendo tempos de uma perseguição religiosa, de uma mentira, de uma guerra biológica, ideológica, o enfraquecimento interior do catolicismo. A gente vê quanta mentira dentro da Igreja Católica, quantas pessoas que se dizem católicos, mas não são católicos, mas nem de longe. São lobos vestidos em pele de cordeiro. Duas igrejas, vai ficando cada vez mais claro essa falsa igreja que adentrou a Igreja Católica, que finge ser a Igreja Católica, que quer até celebrar os santos sacramentos que São Pedro e São Paulo, São João celebraram, mas que vão vendo e por baixo aquela mentira danada, é só heresia, é só falsidade, e nós estamos chegando nesse tempo. Nossa Senhora disse em Garabandal que vamos dar valor, cada vez menos valor à Eucaristia. Nós chegamos num ponto onde as pessoas não têm mais amor a Jesus Eucarístico. Padre, mas ainda tem um pequeno resto que ama, que reza, que busca. Olha que você seja desse pequeno resto. Porque a grande maioria já não estão voltando mais para a igreja. Estão nas suas casas, estão deprimidos, estão isolados, estão trancados. Mas a boa notícia, Jesus deixou para nós, muito claro: as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Mas isso não quer dizer que a igreja não vai lutar contra as forças do inferno. O Catecismo da Igreja, no parágrafo 675, diz que antes da volta de Jesus, a igreja deve passar por uma grande provação que abalará a fé de muitos. A fé de muitos. E é muito fácil você ser católico sem se comprometer com a vida, sem você se comprometer com a santidade, com uma busca reta. Ser católico, pôr ali adesivo no carro, cruzinha, não sei na onde, aí é muito fácil. Agora eu quero ver você ser católico, sendo casado, estando aberto à vida. Quero ver você ser católico lá na universidade, testemunhando Jesus Cristo, na forma de se vestir, indo contra leis do aborto, ideologia de gênero, a sua liberdade de expressão. E quantas vezes o povo católico está esperando uma voz de pai, uma voz de incentivo, uma voz de busca, e não tem. O meu povo se perde por falta de conhecimento. As ovelhas se perdem porque não tem pastores, porque nós estamos vivendo tempos apocalípticos. As mensagens de Nossa Senhora estão sendo cumpridas de A a Z. E é preciso falar uma vez, é preciso falar 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 100, 1000 vezes. Porque nós precisamos cada vez mais valorizar a Eucaristia enquanto nós podemos. E não dá mais, meus irmãos, não dá mais para a gente viver um catolicismo de final de semana. Quem deixar para ser católico no domingo, desculpa, é uma dor no coração, mas o que a gente vê por aí afora, nas igrejas que ainda estão abertas, as portas das igrejas que ainda estão abertas. Igrejas que eu estou falando que são capelas, porque a igreja é uma só, una, santa, católica e apostólica. A gente vê um monte de paraquedista, católicos paraquedistas, caem assim na igreja, não rezaram um texto durante a semana, não fizeram uma meditação bíblica, não ouviram nenhuma homilia, não buscaram nenhuma formação doutrinal, não se confessaram, estão só preocupados com contas, corre dali, corre para cá, vai de lá, vai daqui, aí vem na igreja, o padre pode fazer um sermão bonito, pode ser o padre X, Y ou Z, parece que a pessoa ouve naquele momento, acha bonito, até é tocado aqui, dali, mas se não tem uma resolução de confessar, nós precisamos confessar e confessar com frequência. Graças a Deus nós estamos aqui atendendo a confissão nos domingos, 1 hora antes, 40 minutos antes, o padre está aqui atendendo confissões. Depois nós vamos terminar essa missa, eu vou atender a confissão, eu vou ficar aqui no confessionário. Estou precisando confessar, padre, venha na confissão, faz uma boa confissão e aí comunga, pode receber, você está participando da missa. Agora nós fazemos esse esforço. Agora você acha que nesse mundo afora as pessoas estão preocupadas em confessar as pessoas antes ou depois da missa? Meu Deus do céu, estão distribuindo Jesus assim a esmo, sem um mínimo de busca de conversão. 1 João 2,6, todo aquele que diz permanecer nele, deve viver como ele viveu. Como que Jesus viveu? Jesus viveu na arruaça? Jesus viveu andando daqui para ali? Jesus viveu só no materialismo? Todo aquele que é católico deve ver como Jesus viveu. Jesus viveu na obediência do Pai, os 10 mandamentos. Jesus viveu com Nossa Senhora, São José, na pureza, no trabalho, na oração, na misericórdia com o próximo. Jesus é o nosso modelo. Nossa Senhora, você que é mulher, é o seu modelo, São José é o nosso modelo, só que assim também há uma falta de amor, Porque se a gente é católico, se a gente comunga, se a gente reza, se a gente faz aquilo que precisa fazer, o que Deus vai mexer dentro de nós? Vai fazer conosco o que fez com os apóstolos. Padre, o que Deus fez com os apóstolos? Enviou em missão. Se nós somos católicos e não amamos, se nós somos católicos e não servimos, se nós somos católicos e não evangelizamos, não fazemos apostolado, isso não é catolicismo. Não sei o que isso é.
Alguém me disse agora, e vou terminando: padre, eu estou querendo abrir cenáculos lá na minha família. Vou explicar o que é o cenáculo, né? Tem o livro azul do Padre Gobi, do Movimento Sacerdotal Mariano. Aquele livro tem mais de 600 mensagens que Nossa Senhora deu através do Padre Stefano Maria Gobi, Padre Gobi, né? O Padre de Nossa Senhora. Você vai rezar o teu cenáculo, o que você vai fazer? Você vai invocar 3 vezes lá na sua casa: vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. 3 vezes. Reza o terço normal, os mistérios do dia. Depois que você terminar de rezar o terço, você lê uma mensagem, pode abrir aleatoriamente o livro azul. Esse livro azul aqui, tem ele aqui, ó. São 600 mensagens de Nossa Senhora. Você vai ler, né? Abriu, você vai ler, né? Você vai ler, aqui Nossa Senhora vai estar falando conosco, vai estar mostrando para nós o que é a vontade dela a respeito da nossa vida, né? O que Deus quer de nós, por onde Deus está nos conduzindo. Você vai ler. Depois de ler, você vai fazer a sua consagração ao coração imaculado de Maria. Isso que é o cenáculo. Nossa Senhora prometeu 4 graças para quem fizer o cenáculo todos os dias em família. Primeiro, ela vai unificar o amor do casal. Vai fortificar de tal forma o marido e a esposa e o marido, que não vai deixar os dois se separar. Não vai deixar o coração se esfriar. O amor do casal, o vinho novo, terminar. Nossa Senhora não vai deixar. Ela vai aumentar cada vez mais o respeito, o amor, o carinho de um para com o outro. Segundo, se tiverem filhos, porque Deus quer que nós tenhamos filhos, né? Esses dias eu estava andando por aí, fazendo caminhada, olhei para um homem, para um rapaz, um jovem homem, rapaz, perguntei para ele, falei: meu filho, você é casado? Eu estava caminhando, estava de roupa, não estava de batina não, estava de calça, de caminhada, camiseta, ninguém sabia que eu era padre. Mas o Espírito Santo me impeliu: você é casado? Ele falou: sou. Estava na porta da casa. Eu falei: você tem filhos? Ele falou: tenho 2 meninas. Pequenas ou grandes? São pequenas ainda. Por que não tem mais filhos? Ele ficou olhando assim para mim, meio assustado, né? Então onde se viu esse homem aqui ficar me interrogando na porta da minha casa? Mas impressionante, ele disse assim: é porque eu fiz vasectomia. Eu falei: então você vai reverter essa vasectomia para que você tenha mais filhos. Ele ficou só olhando para mim e falou: esse cara é louco. Eu falei para ele: eu sou padre, e Deus quer que você tenha mais filhos, porque o senhor é jovem ainda, e o senhor tem condições para ter mais filhos. Eu vou te dar uma benção. Depois estava andando, continuando na mesma caminhada, 2 senhoras, saindo de um estabelecimento e eu rezando. A hora que passou, começou a falar uma bobajada, eu ouvi o que estava falando, umas conversas baixas, estendi meu rosário para elas, falei: vocês rezam o rosário todos os dias? Ah, eu sou espírita. Falei: mas você precisa rezar o rosário todos os dias. Ah, mas espírita também reza. Eu falei: reza aqueles que creem em Jesus Cristo, porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E nós precisamos arrepender dos nossos pecados, e adorar Jesus Cristo, e participar da sua igreja, a única igreja, una, santa, católica e apostólica, porque só lá tem o senhorio de Jesus Cristo, só lá tem a Eucaristia e o perdão dos nossos pecados. Nós precisamos fazer isso. Aí a mais jovem falou: padre não, desculpa, eu estava caminhando, ninguém sabia que eu era padre, só no final que eu sabia que eu era padre, porque as pessoas chamam a gente de padre quando a gente está de batina. Eu estava caminhando, ela falou: a gente tem pecado? Eu falei: a Bíblia nos ensina que todos nós temos pecado. Provérbios 24:16. Até o mais justo peca 7 vezes por dia. Ah, mas a gente é assim mesmo. Eu falei: não, a gente não é assim mesmo não. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus não nos criou para o pecado. O pecado é a morte, o pecado é mentira, o pecado é se associar ao demônio, obedecer o demônio e dizer não para Deus. Então Deus não nos criou para o pecado. Deus nos criou para a liberdade. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade que Cristo nos libertou. Obrigado, né? Aí eu falei: então procura Deus enquanto você pode, né? Procura Deus enquanto você pode. Eu sou cristã. Eu disse: sou cristã.
Eu falei, então seja católica, porque o nosso Brasil, nosso país, nasceu católico. Jesus fundou a igreja sobre os apóstolos, São Pedro e São Paulo, há uma só igreja. Esse cristianismo sem igreja, isso não existe. Porque não tem sacramentos, você vai ficar vivendo uma vida solta por aí, né? Entendeu o que é a fé? Ah, entendi. Então tá, vou te dar uma benção, eu sou padre. Ah, o senhor é padre? Sim, eu sou padre. E a mais jovem, coitadinha, sem catequese, acho que não sabe nem fazer o sinal da cruz. Aqui era um pouco mais velha, que ficou só olhando no celular o tempo inteiro, mas a hora que eu dei a benção, ainda fez o sinal da cruz, meio mal feito, mas ainda fez. O povo inteiro está precisando de evangelização. Pessoas que estão trabalhando por aí, ninguém é evangelizado, porque os católicos não evangelizam, os católicos não testemunham. A maioria esmagadora dos católicos são egoístas, materialistas, problemáticos e parece que não querem conversão. Padre, mas eu quero conversão, a minha família quer conversão, eu também quero. Se você também quiser, vamos pedir a Nossa Senhora nessa missa, vamos pedir a intercessão de São Pedro e São Paulo, para que nós possamos nos converter e tornarmos evangelizadores. Ah, mas eu não tenho canal no YouTube. Ah, eu não faço live. Não precisa. Melhor forma de evangelizar nesse mundo é de frente a frente, como fez São Pedro, São Paulo, São João, São Tiago, todos os santos. Evangelizar com a vida, como fez Santa Madre Teresa de Calcutá, como fez recentemente o Beato Carlo Acutis. Nós podemos evangelizar e evangelizar em qualquer momento, sermos católicos de verdade, estarmos abertos à vida, abertos à ação do Espírito Santo. Por quê? Porque, escuto, termino, pois fala que a gente fala demais e repete as coisas, tá bom? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Você quer ver uma transformação total na tua casa? Começa a rezar o cenáculo todos os dias, sem querer ver resultado. Vai lá na Chapada dos Guimarães para você ver, e vê aonde que cai aquelas gotinhas de água para você ver. Vai lá na rocha, onde que cai gotinhas de água. Tem um buraco desse tamanho aqui sim, aonde cai pequenas gotinhas. Porque as gotinhas, elas caem sem pretensão de ter sucesso sobre a rocha. Daqui a pouco ela está abrindo a rocha, ela está formando a rocha onde ela cai. Assim é o cenáculo. Assim é a fé católica. Aonde ela cai, e cai sem querer ver resultados, ela vai batendo devagarzinho, na humildade, no silêncio, e vai abrindo uma rocha, vai abrindo uma fenda, e é ali que o Espírito Santo vai agir na tua casa e na tua família. Se as pessoas também não saírem um pouco dessas mídias, dessas redes sociais, eu não sei se vai sobrar catolicismo não, né? Precisa vir na igreja, padre? Ah, se a gente não vir na igreja, não entrar na igreja, enquanto a gente pode vir, não sei se vai sobrar tempo para conversões póstumas. Nossa Senhora em Medjugorje disse: convertam enquanto ainda tem tempo, porque quando começar a cumprir os segredos, as pessoas não vão conseguir mais o tempo da sua conversão. Vai ser um momento de muita tribulação, de muitas perseguições, e nessas perseguições vai acontecer uma falsa igreja que parece católica, mas você vai ver o que ela ensina. Ela está aliada com o anticristo e com os poderes deste mundo. Que os príncipes da igreja, São Pedro e São Paulo, intercedam por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde.